Você sente que está vivendo um dilema na sua vida profissional? Não sabe o que fazer, se está na hora de parar, se está na hora de recomeçar do zero, se está na hora de recomeçar no novo emprego, está confuso sobre esse seu momento? Então fica tranquilo que o próximo vídeo vai te ajudar a ter mais clareza sobre o que está acontecendo na sua vida e o que você precisa fazer para melhorar essa situação e ter mais satisfação na sua carreira. E não esquece de se inscrever aqui nas minhas redes sociais, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também precisam ter acesso a esse conteúdo, que também estão com a carreira e precisam de uma ajudinha. Bom, bora pro vídeo, bora pro conteúdo. Beijo, luz, tchau, tchau. Justamente no sentido de ajudar você a distinguir qual é o momento que você está passando da sua vida profissional e o que tipo de atitude você tem que tomar de acordo com o momento que você está passando, tá? Porque assim, às vezes a gente fica naquela angústia, né? Meu Deus, eu não aguento mais. A live de hoje, o vídeo de hoje, o tema de hoje é focado em justamente identificar. Eu não aguento mais. Espera, por que você não aguenta mais? A gente vai entender se você não aguenta mais mesmo, se você tem que mudar tudo, se você tem que só esperar um pouco, calma, vai passar. Eu vou te ajudar a entender os aspectos de cada eu não aguento mais para que você consiga fazer uma leitura mais precisa do que está acontecendo com a sua vida profissional. Porque eu canso de dizer aqui para vocês, gente, não adianta você simplesmente perceber que as coisas não estão muito bem profissionalmente. Isso é um grande passo, sim. Mas assim, se você não aprofundar, se você não buscar entender o que não está legal, se você não buscar ter clareza sobre isso, você vai ficar simplesmente uma pessoa reclamona, que reclama do trabalho, mas que também não sabe direito o que fazer, então, sei lá, vamos deixar as coisas do jeito que estão, porque, infelizmente, não está sob meu alcance. Só que o ponto é, está sim. É isso que você precisa entender. Então, no vídeo de hoje, se você está com aquela sensação, ou se constantemente você tem essa sensação de não tô mais aguentando, eu não aguento mais. Calma. Esse eu não aguento mais pode significar várias coisas. Então, hoje eu vou trazer 3 possíveis significados desse não aguento mais, para que você possa enxergar, encarar o seu não aguento mais da melhor forma precisa. E além disso, encarar, entender, identificar o que significa esse não aguento mais e saber a melhor atitude a tomar. Porque cada não aguento mais deve ser solucionado de uma forma específica. Entendeu? É esse o nosso objetivo aqui com a live. Então, bora para entender um pouco melhor essas questões do eu não aguento mais, de estar com aquela sensação de já quero jogar tudo pro alto. Tem vezes que parece que eu entro no meu limite. E às vezes é o seu limite, só que o seu limite pode significar várias coisas. Então vamos lá. Primeira coisa é que esse não aguento mais pode estar representando na sua vida, tá? Se você tá com aquela sensação de, meu Deus, chega, eu preciso parar. Esse eu não aguento mais pode representar um cansaço extremo, tá? Então, ele pode representar um cansaço extremo. Então, às vezes, você realmente está numa pegada muito forte no trabalho, você está trabalhando demais, você não está tendo, sua mente não desconecta do trabalho em momento algum. Toda hora você fica pensando, e você está realmente exausto, no sentido de cansaço físico e mental. Neste caso, você vai ter a sensação de eu não aguento mais. Só que é uma sensação de eu não aguento mais temporária, muito mais transitória. Por quê? Porque ela está realmente, literalmente ligada com uma questão de cansaço. E tá, beleza, Carol. E se eu perceber realmente, nossa, Carol, você falando isso, eu sinto que eu tô realmente muito cansada, meu trabalho tá exigindo muito de mim, eu tô dormindo mal. Quando eu chego em casa, eu não consigo me desconectar das coisas do trabalho. Meu sono, mesmo que eu durmo muitas horas, fica toda hora picado.
eu acordo no meio da noite, realmente eu me sinto muito cansado. Realmente eu acho que esse meu não aguento mais é por cansaço. E aí, qual que é o remédio para curar, para tratar esse não aguento mais? Descanso. Exatamente. O que você tem que fazer é descansar. E aí, tá, legal. Preciso descansar. Como que, Carol, então eu tenho... O que eu preciso ficar atento para buscar descansar melhor? Então, primeira coisa, buscar determinar um período para trabalhar e cumprir. Por quê? Porque se todos os dias você entrar às 8 da manhã no seu trabalho, ou começar a trabalhar às 8 da manhã e parar 8, 9, 10 da noite, não dá para o seu cérebro desligar. Eu vou dar um exemplo muito prático com exercício físico. Todas as vezes que eu faço exercício físico, que é muito agitado, antigamente eu costumava fazer Muay Thai, né? Eu adorava fazer Muay Thai. Só que todas as vezes que eu fazia aula da noite, era um caos para mim. Porque era um exercício físico que era muito agitado, me colocava com muita energia, muita adrenalina. E por mais que aquilo me cansasse, era tipo, terminava quase 10 da noite, eu acho, na época, 9, 10 da noite. E aí o meu corpo não entrava num processo de relaxamento. Então, imagina que eu ia conseguir dormir 11 da noite. Meia-noite era cedo. Então eu ficava pilhadona. E aí 1 da manhã eu ainda tava lá, zoião. Entendeu? Então fiquem atentos com isso. A mesma coisa pode acontecer no seu trabalho. Se você fica trabalhando até tão tarde, por mais que você não esteja em atividade física, como num exercício, como no meu caso do Muay Thai, a sua mente está ali, ó, fritando, pensando, refletindo, fazendo suas coisas. Ou seja, você não entra nesse processo de relaxamento, desconexão, que tudo isso ajuda muito a você ter um sono mais tranquilo. Faz sentido, gente? Então, primeira coisa, se você perceber que o seu eu não aguento mais diz respeito a um extremo cansaço, comece a definir um horário para terminar o seu trabalho, um horário considerável que dê esse tempo para você começar a relaxar durante a noite. E aí, criar rituais, de repente, noturnos. Então, poxa, tomar um banho quentinho, tomar um chá, sabe, para relaxar. Ler um pouco de livro. Tem gente que fala, nossa, se eu leio um livro eu durmo. Tá, então usa isso para dormir, para realmente relaxar. Ou então, colocar uma meditação à noite para dormir. Ou então, por exemplo, fazer uma oração, acender uma vela, fazer uma oração, fazer um spa no banho. Tem uma cliente que se tornou uma amiga minha, a Mayara Sá, do apartamento 61, que ela fala spa em casa. O que é esse spa em casa? Gente, é demais, eu faço isso de vez em quando. Ela pega essas velhinhas, sabe? Ela toma banho no escuro, ela acende algumas velhinhas, ela borrifa aqueles óleos essenciais ou algum cheirinho que você gosta e pronto, vai tomar banho plena para ir desconectando, relaxando. Isso pode ser, Carol, eu não gosto nada disso, tudo bem. Então, só faça coisas que vão te relaxar e não que vão te acelerar, porque se você for acelerar, você não vai descansar, certo? Além disso, prestem atenção no tempo de sono. Porque quantas horas você está dormindo todas as noites? Poxa, eu estou dormindo, Carol, 4 horas por noite. Natural você estar cansado. Há quanto tempo? Já faz um mês. Então calma. Vamos buscar ter um sono, de 7 horas por noite. Aí cada um consegue sentir o quanto que você consegue descansar. Eu, por exemplo, eu preciso ter 7 a 8 horas de sono contínuo para eu estar descansada, senão eu fico cansada durante o meu dia, tá? Então, assim, perceba isso. Ainda mais agora nesse momento de coronavírus, às vezes a gente fica com os horários mais bagunçados, né? Eu entendo, eu também tô com os horários um pouco mais bagunçados, mas se organize. Então, se eu tô dormindo um pouquinho mais tarde, será que você não consegue acordar um pouquinho mais tarde também? Se organizar a sua rotina para se adaptar, já que é uma possibilidade do seu momento atual? Porque antes, sei lá, aqui em São Paulo, normalmente a gente demora 1 hora para ir para o trabalho. Talvez essa 1 hora que você usava para ir para o trabalho, você pode usar
de uma forma mais produtiva para você. E, de repente, isso pode ser para compensar o seu sono, para ter mais qualidade do seu sono. Também começa a perceber se você está conseguindo dormir de uma forma contínua, com qualidade, ter um sono de qualidade. E aí, poxa, Carol, o que eu posso fazer? Eu não consigo. Tenta silenciar a mente antes de dormir. Então, fazer uma meditação, fazer uma oração, pedir proteção durante o seu sono. Isso são coisas que eu faço para mim e que funcionam. Eu percebo que quando eu faço isso, o meu sono é muito mais tranquilo, eu tenho muito mais qualidade do que, por exemplo, quando eu não faço nada e vou dormir assistindo um filme de superação, um filme super agitado. Então, observem isso, ok? Esse é um aspecto. Outro aspecto, observe a sua alimentação, porque dependendo do que você come no período da noite, isso pode atrapalhar no seu descanso, tá? E também no seu rendimento durante o dia. Então, às vezes, você está muito cansado porque você está com uma alimentação muito pesada. Você está com um excesso de gordura também. Exercício físico. Exercício físico, as pessoas acham que vai me cansar. Muito pelo contrário, ele dá mais disposição. Então, busque alterar e ajustar a sua rotina para que justamente você consiga ter mais possibilidade de descansar. E um ponto extremamente importante, preste atenção nos seus finais de semana. Eu canso de ver pessoas que, ao invés de usarem o final de semana como um momento de descontração, de conexão, de relaxamento, de descanso, usa ao contrário. Se cansa mais no final de semana do que durante a semana. Gente, para. É igual férias. Eu vou tirar férias. E aí você cansa. Não, canso de ouvir as pessoas falando. Nossa, eu tirei férias, mas parece que eu me cansei mais nas férias do que quando estava trabalhando. Tudo bem, tudo bem. Às vezes a gente faz coisas nas férias, mas assim, separa 2, 3 dias para ficar relaxando mesmo, descansando. Separa um dia de final de semana para você relaxar, para você desconectar. E não só o seu corpo, não é para você dormir o dia inteiro, mas também, desconectar a mente. Porque isso gera um cansaço mental gigantesco, tá? E aí vai fazer você ter essa sensação de que eu não aguento mais. Sim, porque você não desliga da sua rotina e traga presença. Esteja presente. Comece a fazer exercício de reparar no seu ambiente, de reparar no momento, aquele momento que você está vivendo. Então, tem um exercício de presença que eu adoro, tá? E que é muito divertido fazer, que eu aprendi, inclusive, na minha formação, na minha pós-graduação em psicologia positiva, ele chama savoring. O que é esse exercício de savoring? Savoring, em inglês, é saborear. Então, para vocês que têm dificuldade de ter mais presença, vamos dizer assim, nas coisas, nas situações, o que você pode fazer aproveitando se você ainda não almoçou? Você vai almoçar agora, certo? Normalmente, às vezes, a gente almoça correndo, ou mexendo no celular, ou assistindo TV, ou fazendo qualquer outra coisa, certo? Não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você coloque a comida no seu prato e você vai saborear, colocar cada garfada, cada mastigação que você tiver, você vai sentir as texturas da comida na sua boca, os sabores, o que é mais agridoce, o que é mais salgado, o que você vai saborear. Se você quiser, você pode até fechar os olhos. A gente faz muito esse exercício, às vezes até com frutas, fazendo vários tipos de degustação para você conseguir ter presença. Porque o alimento, ele permite que a gente tenha o toque, por exemplo, numa fruta. Você pode pegar a fruta, você pode sentir a fruta. Tipo, passa a mão na casca da fruta, sabe? A gente lava assim, correndo, já vai lá, come, já nem em 1 minuto já acabou a fruta, já jogou fora. Então, calma. Experimenta, cheira de verdade aquilo que você está fazendo. Tudo isso, gente, sentir, cheirar, saborear, sentir o gosto, tudo isso te conecta com o presente.
Então, assim, às vezes a gente fica fantasiando esse negócio de mindfulness, de não sei o quê. Calma, existem coisas muito simples que nos ajudam a gente se conectar com o presente. E às vezes, se você está nesse limite de extremo cansaço, é justamente isso que você precisa. Se conectar mais com o presente. Quando você está conversando com alguém, repara no jeito que a pessoa está falando, no tom de voz que ela está ouvindo, ou no tom de voz que você está ouvindo. Se ela está falando com um tom de voz calma, se ela está com densidade na voz, repara nas expressões que ela está fazendo. Tudo isso é presença. Só que normalmente a gente está falando com a pessoa, está pensando em outra coisa, tá olhando para outro lugar, está viajando na maionese, a gente não tem esse estado de presença. Então, busque ter também o estado de presença que vai te ajudar a relaxar, a se conectar com o momento presente e se sentir menos cansado de um modo geral. Certo? Essa é a primeira opção, vamos dizer assim, que aquela sensação de eu não aguento mais pode ter na sua vida, tá? Então pode ser uma questão de simplesmente estou cansado. Tá, mas e se não for essa opção, Carol? Não é só isso. Posso até estar cansado, mas eu percebo que tem mais coisas, tá? Pode ser outra coisa que eu vou te falar. A outra coisa é que você pode estar, não aguento mais, porque não faz mais sentido. Você pode estar sentindo que não faz mais sentido continuar naquele trabalho que você está. Então, aquele trabalho que você está meio que já se esgotou. Sei lá, pode ser por várias hipóteses. Ou você já tem muitos anos naquela empresa e você sente que não tem mais para onde crescer, que você já se acomodou demais, que as pessoas já estão muito acostumadas com o seu trabalho e que olha e que não te valorizam mais e que nem mesmo você tem mais desafios, que nem mesmo você está buscando evoluir, então que você não vê possibilidades de crescimento, de evolução, e isso está começando a te incomodar. Ou então, você pode ser que naquela empresa em si você não tenha um bom relacionamento com a sua equipe, ou com o seu chefe, com o seu líder, ou então até mesmo com os seus subordinados, que seja muito difícil ter um bom relacionamento. E um relacionamento dentro do ambiente de trabalho é essencial, ainda mais dependendo das pessoas, do tipo de pessoa que você é, se você é uma pessoa que se importa muito em ter essa conexão com pessoas, que você se importa muito em estar nesse ambiente mais harmonioso. Se isso for algo muito importante para você, ter esses conflitos no ambiente de trabalho pode, assim, te fazer muito mal, muito mal. Tem pessoas, não, que são um pouco mais analíticas, que não se importam muito com o ambiente, não se importam muito com as pessoas. Então, pode ser que até não goste de fulano, ciclano, do chefe, mas está lá, executa lá o trabalho dele no computador ou no espaço que ele tem que executar e não está se importando. Mas você tem que entender qual é o seu perfil. Porque às vezes você não é esse tipo de perfil e você vai se incomodar muito, sim, com o ambiente, com aquelas situações. Isso vai te gerar extremo desconforto. Então, observe isso também, porque às vezes você pode ser esse tipo de pessoa. Ou então, pode ser que, às vezes, você olha para aquela empresa, por mais que, às vezes, você nem está tanto tempo, mas que você não vê que lá não existe nenhum plano de carreira, que não tem para onde você crescer mais, que você pode continuar fazendo aquilo. Ou, às vezes, não é nem uma empresa, mas, às vezes, é continuar fazendo aquilo que você está fazendo, às vezes, ser autônomo, mas que você não tem mais perspectiva de crescimento, de como que eu vou me tornar uma pessoa e para o meu próximo nível. Às vezes você não consegue mais enxergar isso. E aí isso pode estar te dando essa sensação de eu não aguento mais. Por quê? Porque tá todo mundo, no fundo, todo mundo quer evoluir. No fundo, todo mundo quer crescer. Então é muito importante você, ter essa perspectiva. Ou então pode ser que você não se sente reconhecido, nem um pouco reconhecido. E aí você começa a perceber que, caraca, eu não sou reconhecida aqui nessa minha empresa, posso fazer o que for, parece que ninguém me nota, parece que ninguém percebe o valor das coisas que eu faço, e isso para mim é muito importante. Entenda, para alguns perfis de pessoas, isso vai ter uma importância extrema.
para outros perfis, isso não vai ser tão relevante. E aí você tem que identificar o quanto isso é relevante. Não perguntar para os outros. Porque qual que é o nosso erro? A gente vira para as outras pessoas e fala assim, fulano, o que você acha? Você acha que é importante eu ter reconhecimento? E aí, às vezes, fulano não se importa tanto, fala, eu quero saber, não, tanto faz o reconhecimento. O importante é você estar ganhando seu salário todo dia. Então, qual que é o problema, né? Às vezes a gente fica pensando, poxa, eu não sou reconhecido aqui nessa empresa, eu tenho algumas dificuldades e tudo mais. E aí, o que acontece? A gente vai perguntar para alguém. O que você acha? Porque eu tô meio de saco cheio, eu não aguento mais, eu sinto que eu tenho que mudar de empresa e tudo mais. E aí a pessoa vira para você e fala, imagina, que besteira. O importante é você ir lá, conseguir fazer o seu trabalho e pagar seu salário todo fim de mês. O resto, não se incomoda, não. Só que, gente, aquilo é para aquela pessoa. Para ela não se incomoda. Só que para você isso pode ser um incômodo absurdo. Então, assim, para de ficar pedindo opinião alheia, porque cada um tem um sentimento, tem uma sensação do quanto aquela situação te incomoda. Então, assim, cada um foi criado de uma forma, cada um teve as suas experiências, então é complicado ficar dando palpite na vida alheia. Então, fica atento. Opa, isso está me incomodando muito. Então, significa que talvez você esteja chegando no seu limite naquele emprego, porque você gostaria de ter mais reconhecimento e você não tem. Ou então, você pode perceber que além dessa questão de reconhecimento, você não se adequa aos valores da empresa. Os seus valores são incompatíveis com o valor da sua empresa ou com os valores do seu líder, da sua equipe. E aí você percebe e fala, isso é muito incompatível, parece que eu não me encaixo. E aí, se você for pedir opinião para os outros, as pessoas provavelmente vão falar o quê? Besteira, para com isso, que loucura. Não, você tem que ir lá e a vida é assim mesmo. E que se dane tudo isso. Você tem que ir lá e tem que trabalhar. E não importa se os seus valores estão sendo contrariados. Gente, dependendo de como for, se os seus valores estiverem sendo massacrados, isso vai doer de um tanto para você, só que vai ser difícil para você explicar para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não têm os mesmos valores que você. E às vezes elas não entendem a importância que aqueles valores têm na sua vida. Porque cada um tem os seus próprios valores. Isso não tem nenhum mal. Cada um é um ser individual, composto dos seus próprios valores. E se você, às vezes, vai pedir opinião para os outros, eles vão pegar e virar para você e falar, você tá ficando maluco, larga a mão disso, isso aí é besterol. E aí isso vai te gerar mais angústia e aflição ainda. Então, cabe o quê? Cabe a você refletir e parar para pensar, calma, será que eu não estou mais aguentando por conta de que já deu o meu limite aqui nessa minha empresa? Já deu. E aí eu trouxe várias hipóteses aqui para você refletir. E às vezes pode ser outra coisa que eu não trouxe de exemplo, tá? Mas pense e pare e reflita sobre isso. E aí, nesse caso, qual que é a solução? Qual é a atitude que você tem que tomar? Trocar de emprego. Ou trocar de cargo. Às vezes, quando o problema às vezes não é a empresa, mas é só aquela equipe ou aquela área que você está, às vezes, dentro da mesma empresa, você consegue ser remanejado para outra área ou conseguir uma promoção e ir para outros gestores, que você vai conseguir ter mais reconhecimento. Enfim, você tem que analisar qual é a situação que você está vivendo para conseguir ter essa atitude. Às vezes você tem que mudar realmente de emprego para outra empresa, para novos ares, mas às vezes não. Às vezes, mesmo dentro da sua empresa, você consegue se readequar em outro cargo, em outra função, com outra equipe, com outras pessoas, que isso já vai, te satisfazer. Então, reflita sobre isso. Você tem essas duas possibilidades. Porém, aquela sensação de não aguento mais pode ser, então, recapitulando, cansaço ou, sim, você pode sentir que o seu emprego atual
tá na validade. Porém, a terceira possibilidade é que aquela sensação de não aguento mais é que justamente aquilo que você está fazendo perdeu o sentido. Então, não é mais questão do emprego em si, é questão das suas atividades. Aquilo está desalinhado, está incongruente. Eu não aguento mais fazer aquilo. E aí talvez seja um momento de talvez você fazer uma mudança de carreira, uma transição de carreira, entende? Então, percebe? É bem diferente mudar de emprego e mudar de carreira. Às vezes você ama o que você faz, ama e faz todo sentido. Eu adoro aquelas atividades, eu aqui adoro fazer aquilo dentro da minha carreira. Ótimo! Então você só precisa mudar de emprego, você tá na hipótese anterior. Mas às vezes você amava o que você fazia. Só que hoje não faz mais sentido. Algo mudou em você, nos seus pensamentos, nos seus objetivos, nas suas ambições, e agora eu estou querendo mudar. Agora eu estou querendo ir para um novo patamar. Eu estou com novos objetivos, eu quero outras coisas para minha vida profissional. Eu tenho outros desejos para minha carreira. E aí sim, talvez você perdeu o propósito. Talvez você nunca teve, mas antes você não enxergava. E talvez isso antes não te incomodava. Ou às vezes não existia propósito antes para fazer o que você fazia. Entende? Não importa o que aconteceu no passado. Claro, o passado é muito importante para moldar e forjar quem você é hoje. Mas se você ficar apegado no sentido de, nossa, mas eu gostava tanto desse emprego no passado, como que eu fui perder isso? Você perdeu porque você evoluiu, tá bom. Você perdeu porque você tá crescendo. E tá tudo bem, você tá evoluindo, aprendendo novas coisas, tendo outros objetivos. E não adianta você ficar apegado naquele saudosismo. Não, você tem que saber identificar e sentir, opa, eu não estou mais aguentando porque realmente eu não aguento mais fazer isso que eu faço. Essas atividades, essas funções laborais estão muito incongruentes. Não fazem o menor sentido mais continuar fazendo isso. E aí sim, talvez seja o momento de você começar a pensar em uma transição de carreira. Fazer uma transição de carreira, gente, não é do dia para a noite, exige muito autoconhecimento, sim, porque você não tem que sair por aí para fazer uma transição de carreira focando em todas as oportunidades que existem. Esse é um grande erro que eu vejo, assim, eu trabalho há 3 anos com isso. Eu vejo muitas pessoas querendo fazer transição e como gera um certo desconforto falar de uma transição de carreira, né? Porque a pessoa ela não sabe qual é o futuro que espera, ela começa a olhar para todos os lados. Então ela começa a olhar e falar, eu posso fazer isso. Mas fulana tá fazendo isso. Olha, também é legal, eu posso fazer. Olha, mas aquilo também é uma oportunidade. E aí a pessoa ela começa a olhar para as oportunidades externas e não olha para o que tem dentro. E qual é a tendência? Frustração. A tendência é ou não vai dar certo, ou ela vai desistir no meio do caminho, ou ela até vai começar a fazer e vai largar, ou ela vai começar a fazer e vai largar, pode até começar a dar certo, mas aí ela vai começar a falar, cara, eu fiz tudo isso e mesmo assim eu não estou feliz. E mesmo assim eu não estou satisfeita. E mesmo assim continua a mesma porcaria. Percebe por quê? Porque ela foi atrás de olhar para o externo, para as oportunidades que existiam, e não olhar para dentro. Então, assim, se você perceber que essa hipótese, que o que você faz perdeu o sentido, não tem mais propósito, que você está desanimado para fazer essas coisas, para exercer o seu trabalho, que não tem mais paixão, que você não tem mais motivação para isso, pode significar que é um processo, um momento de você fazer uma transição de carreira. Só que calma, respira. O primeiro passo para fazer uma transição de carreira é se autoconhecer, entender o que existe dentro de você, entender os seus valores, entender os seus objetivos, os seus sonhos futuros, para que assim você consiga ir se preparando e, de repente, fazer uma transição em paralelo. Às vezes você larga tudo e faz uma transição. Existem alguns tipos de transição, isso é tema para uma outra live, mas assim,
você vai com calma, para que você consiga dar um passo em que você se sinta mais confortável, que você consiga se sentir mais seguro, porque assim, sempre vai ser algo inseguro, sempre vai dar medo uma transição de carreira, sempre, não tem, sem exceção. Eu não conheço uma pessoa, e olha que eu já fiz transição de carreira na minha vida, né? Porque eu já fui corretora, eu já fui advogada, e agora eu tô sendo coach, tá? E assim, transição de carreira sempre vai te trazer insegurança. Sempre vai dar aquela sensação de, ai, eu tô deixando muita coisa para trás. Só que quanto mais preparação você tiver, quanto mais confiante você tiver sobre esse seu caminho, sobre esse processo, mais tranquilo e mais confiante você vai se sentir para fazer a sua transição de carreira, tá? Vai ter uma live aqui que eu vou aprofundar no tema transição de carreira, fica tranquilo, mas é importante você conseguir primeiro identificar qual é o período, qual é o momento que você está vivendo, qual é o período que você está vivendo. Então, tá, eu não aguento mais o meu trabalho porque eu estou muito cansada, que foi a primeira hipótese que eu trouxe. Eu não aguento mais o meu trabalho porque eu não aguento mais aquele emprego, aquelas pessoas, aquela situação, aquelas questões daquele emprego em si, ou eu não aguento mais esse meu trabalho porque realmente essas atividades, essa função perdeu o propósito, perdeu o sentido, tudo isso para mim, eu não me sinto mais motivado, eu não tenho mais vontade de fazer isso que eu faço. Essas atribuições relacionadas a essa função não tem mais nada a ver comigo. Eu almejo outra coisa para minha vida profissional. E aí talvez esse seja um processo de transição de carreira que você esteja vivendo. E às vezes uma transição de carreira não precisa ser da água para o vinho, tá? Eu já vi pessoas, porque às vezes dentro da sua área existe algumas mudanças, existem algumas vertentes que você pode transitar. E que é uma transição de carreira às vezes muito mais simples. Então também não fica nessa angústia, calma, respira. Às vezes é uma transição da água para o vinho, igual eu. Fiz uma transição da água para o vinho. Mas às vezes não é. Às vezes é uma mudança tão pequena, às vezes, que até você fala, meu Deus, por que eu demorei tanto para fazer isso? Por que eu demorei tanto para olhar para isso e começar a tomar uma atitude? Então, pensa e reflita muito bem sobre se você está no momento de eu não aguento mais, eu estou cansado, parece que, nossa, eu vou explodir a qualquer momento. Tá, eu te trouxe 3 possíveis hipóteses que você pode se encaixar. Analisa qual é a que você está sentindo que tem mais a ver com você e a partir disso eu também trouxe as atitudes que você pode ter. Descanso ou busque outro emprego, busque uma promoção para mudar aquelas situações ou busque fazer uma mudança, mude de carreira, faça uma transição com consciência e qualidade, conectado com você, certo? São essas 3 opções que eu quis trazer para vocês hoje, tá? É muito importante vocês se aprofundarem nisso, para que vocês consigam ter uma melhor leitura do que realmente está acontecendo com você nesse momento, para que você não saia pedindo opinião para os outros, porque os outros não sabem da sua vida. Os outros não sentem o que vocês sentem, os outros vão dar o julgamento deles com base no que eles acham que é melhor para você. Só que não necessariamente eles vão dar o melhor conselho, entende? Porque cada um tem o seu mapa. Cada um tem as suas sensações, seus sentimentos, cada um enxerga o trabalho de um jeito. Então, você fica pedindo muita opinião para os outros, as chances é que você fique mais confuso. Porque, na verdade, o que você tem que fazer? Pedir opinião aqui, ó, para o que está aqui, para você mesmo. Só que aí você não consegue silenciar a mente 1 minuto, você não consegue ficar sozinho, aí você não consegue pedir ajuda para as pessoas, procurar um profissional que possa realmente auxiliar no seu caminho, você não consegue ler um livro que fale sobre isso, ou ver um vídeo, se concentrar, você não tem tempo para fazer nada disso, porque você fica se sabotando o tempo inteiro. Aí fica mais fácil o quê? Ficar pedindo opinião para os outros, que mais enche a sua cabeça de pinico, de um monte de coisa que não tem nada a ver, do que realmente soluciona o seu problema. Então, busque a solução nos meios corretos. E a melhor resposta sempre vai ser a resposta que vem de dentro.